Olá, esse estudo eu quero falar com vocês sobre um assunto até um tanto polêmico, mas dá para a gente compreender alguma coisa. Vamos estar falando sobre o que é predestinação, justificação e eleição. Em primeiro lugar, eu queria dizer para você o seguinte, que essas palavras, elas existem na Bíblia, esses termos, e são doutrinas apostólicas. Então não adianta eu querer fugir dela porque talvez, eu não aceito, eu não compreendo. Não, tem na Bíblia. Se tem na Bíblia, nós devemos estudar. Então, para nós compreendermos um pouquinho melhor, a primeira coisa que eu queria que você entendesse é o seguinte: você deve fazer um estudo sobre soberania divina. Aí você vai começar a compreender um pouquinho melhor. Olha só, Isaías 37:6 diz o seguinte: o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Isso é soberania. Isaías já compreendia, aceitava, entendia a soberania do Senhor. Em Romanos 11, 33, 36 diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11, 36 a 36. Então você vê aqui que são duas passagens bíblicas que falam sobre a soberania do Senhor. Então por isso, quando nós entendemos sobre a soberania do Senhor e aceitarmos, nós vamos começar a compreender e estar com o coração aberto, com a mente, sobre a questão da predestinação e justificação. Mas mesmo assim, se você ainda é contrário a algumas coisas que vão ser tratadas aqui nesse estudo, pelo menos estudo, vai até o final, compreenda um pouquinho mais sobre esses três termos, que existem na Bíblia e que são doutrinas e que devem ser estudados sim, certo? Então vamos lá, vamos começar o nosso estudo. Eu quero fazer uma leitura para vocês que está em Romanos capítulo 3, do verso 10 ao 26, que diz o seguinte: como está escrito, não há nenhum justo sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busca a Deus, todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são túmulo aberto, com suas línguas engano, veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhece o caminho da paz. E aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem. Não há distinção, pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus Cristo. Você pode ver aqui que Romanos capítulo 3, do verso 10 ao 26, nós vemos essa observação, e que inclusive vai falar sobre a questão da justificação, vai falar que não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Então por isso que aqui nós vamos começar o nosso estudo. Romanos vai falar muito sobre a questão de predestinação, justificação e eleição.
Então, o que acontece? A primeira coisa que nós vamos ver aqui em relação ao estudo, o primeiro tema vai ser o quê? A predestinação. A predestinação é o plano e o conhecimento prévio, anterior que Deus tem de nossa salvação, determinação antecipada do destino de algo ou alguém. Então, não somente no quesito salvação, mas em tudo, Deus já tem uma predestinação para cada um de nós. Nós vamos estar vendo no decorrer do estudo aqui. Romanos 8,30 diz o seguinte: e aos que predestinou, certo? Aos que predestinou, e a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Vocês viram? Aqui já aparece um termo predestinado, predestinação. Então ele chamou os que ele predestinou, aqueles que anteriormente ele predestinou para algo, ele também justificou. Então o que acontece? O que seria justificar? Já é outro termo. Justificar, o que acontece? É tornar aceito. Então Deus, ele predestina nós para algo, ele nos predestinou para algo, certo? Seja para salvação ou para fazer algo na obra dele, como um ofício, certo? Algo específico, ele predestinou. E para isso o que acontece? Para que isso pudesse nós recebermos, entrar nos quesitos de salvo e também fazermos algo por predestinação de Deus, para ele o que acontece? Nós somos o que? Justificados. Para a gente fazer isso, experimentar a salvação, ou para fazer uma determinação predestinada por Deus, nós somos justificados. Está vendo? A justificação o que é? É se tornar aceito, agradável a Deus, que é o sangue de Jesus, que nós somos justificados, como nós lemos ali na leitura anterior de Romanos capítulo 3, do verso 10 a 26, onde fala que a lei não justifica, mas sim Jesus é quem justifica as pessoas. Então a predestinação, ela é a primeira coisa outra coisa que nós vamos ver aqui é o que acontece. A predestinação nos torna filhos de Deus por adoção. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Efésios 1:5. Efésios capítulo 1, verso 5. Ele nos predestinou, e essa predestinação é para que nós pudéssemos ser adotados como filho. Então, como adoção, nós somos salvos. Então Deus predestinou a nossa salvação para que nós fôssemos o quê? Entrássemos no status de filho dele. Então quer dizer o quê? Ele predestinou, não foi eu quem fiz essa escolha. Ele escolheu para mim anteriormente, até mesmo eu ser criado. Ele já teria feito isso, ele já teria justificado. Então foi algo prévio, prévio que Deus fez para mim. E como em Romanos nós acabamos de ver que não há um homem, não há uma pessoa sequer que busque a Deus, ele veio ao nosso encontro, ele veio nos buscar, ele teve esse interesse por nós. A predestinação nos leva a sermos conforme a imagem de Cristo. Então nós vemos que a predestinação, ela nos torna filhos de Deus por adoção. Nós vamos ver agora, a predestinação nos leva a sermos conforme a imagem de Cristo, certo? Pois aqueles que de antemão o conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos outros. Então nós vimos que somos filhos, fomos predestinados para sermos filhos de Deus, somos predestinados para ser a imagem e semelhança do Filho de Deus, e tudo isso pré-determinado por Deus. Não é a minha vontade, não é o meu interesse, não é o meu querer. A predestinação como ato de soberania divina. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. É por isso que eu falei para vocês, se você não entender a soberania divina, se você não aceitar a soberania divina, é difícil você engolir a predestinação, a justificação e a eleição. Tem que entender sobre a soberania divina, entender que Deus é soberano. Ele fez tudo da forma que lhe apraz, da forma que ele entendeu sendo o melhor, tanto para ele quanto para nós também, e principalmente para nós como seres humanos.
A predestinação, como próximo aqui, a predestinação como a escolha de Deus. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendizeram a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido designados para a vida eterna. Esse versículo aqui, é difícil a gente querer fugir e dizer que Deus não predeterminou a vida eterna para alguns. Embora você pode pegar o contexto também de Atos 13, pode pegar todos os contextos, toda a palavra aqui, você vai ver que está tudo fundamentado. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendizeram a palavra do Senhor, e creram que todos os que haviam sido designados, para a vida eterna. Então, aqueles que foram designados, aqueles que foram predeterminados para a vida eterna. Então não é uma coisa minha, é uma coisa do Senhor, me preparar para a vida eterna. É um ato unilateral, exclusivo de Deus. Agora eu vou ler aqui: a predestinação é fato anterior à criação, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha só. Então, antes mesmo da fundação do mundo, Deus já escolheu salvar pessoas. Ele já predeterminou a salvação das pessoas, de algumas pessoas. É isso que ele está falando aqui. E voltando lá em Atos, quando ele fala o seguinte, olha só: ouvindo isso, os gentios, que somos nós também, não só os judeus, mas os gentios, alegraram-se e bendizeram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Então quer dizer que tem alguns que já estão designados, né? As pessoas tem pessoas que são designadas já para a vida eterna, que nos salvou. Agora, 2 Timóteo capítulo 1 verso 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Aqui é outro versículo que fundamenta que a predestinação é anterior à criação. Então, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Eu não faço parte para me salvar ou manter salvo. Jesus é quem me salva e quem me mantém salvo, certo? Mas conforme a sua própria determinação, e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos anteriores. Então nós fazemos parte de um grupo que Deus predeterminou, nos conduziu para a salvação. A justificação. Justificar é declarar algo inocente, aceito por Deus. Então você vê que a predestinação é algo predestinado anteriormente. A gente vai ver que a justificação é declarar algo inocente, aceito por Deus. Justificando, então, sendo justificado o homem, ele recebe o perdão dos pecados e participa da vida eterna, da vida pela graça, da vida com Jesus. Então isso é justificação. Então quando dois homens se envolveram numa briga, aqui está em Deuteronômio 25, versículo 1. Quando dois homens se envolveram numa briga, terão que levar a causa ao tribunal, e os juízes decidirão a questão, absolvendo o inocente e condenando o culpado. Vocês viram aqui? Então justificar, o que acontece? É absolver o inocente e condenar o culpado. Então, o que acontece? Jesus, ele nos torna aceito diante de Deus, justificado, certo? E alguns não serão aceitos. É isso que está sendo dito. É o que eu falo para vocês. Não vou dizer para vocês concordar com tudo, mas as palavras estão aqui. As fundamentações estão aqui. E isso não adianta nós corrermos.
Eu sei que tem pessoas que muitas vezes não aceitam, não querem compreender, tal, tudo bem, mas faça o estudo, procure compreender melhor. E uma das coisas que nós temos que, vou voltar de novo a falar como eu falei no começo, nós temos que compreender a soberania de Deus, compreender e aceitar. Simples, compreender e aceitar, porque senão fica complicado eu entender, eu aceitar a predestinação, a justificação e a eleição, principalmente a eleição. A eleição é uma das coisas mais complicadas, muitas vezes talvez pode ter aqui também, é justamente isso. Aqui, em relação à justificação, olha só, o plano de Deus é justificar muitos homens por meio do sofrimento do seu servo. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Isaías 53, 11. Muitos, não todos, mas muitos, ele justificará. Jesus, ele veio para justificar pecadores. Vão aprender o que significa isso. Aqui já é outra palavra, né? Aqui já está em Mateus. Aqui já está em Mateus. Nós falamos Isaías agora que nós estamos em Mateus capítulo 9, verso 13. Jesus veio para justificar pecadores. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifício, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então Jesus, ele veio o quê? Justificar os pecadores, certo? Então aqueles que se acham justos, quando ele está falando justos aqui, aqueles que têm ele vive sobre uma condição ética, moral, que ele acha que é melhor do que o outro. Ele supostamente ele diz que ele segue os mandamentos. É isso que ele está querendo dizer. Então ele se acha justo, mas aqui Jesus fala: eu vim para os pecadores. Já que vocês são justos, então não é para vocês que eu vim para os pecadores e vou justificar. A verdadeira justificação provém de mim, é o que Jesus está falando. A justificação se obtém não por obras, mas pela fé em Jesus Cristo. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Romanos 3, 31 e 25. Então a justificação se obtém não por obras, mas pela fé em Cristo Jesus. Jesus é o único ser, é a única pessoa que tem a possibilidade de justificar, de tornar um ser humano aceito para o Senhor. E esse ser humano, uma vez ele sendo tornado aceito, o que acontece? Ele se torna o quê? Filho de Deus. Sendo filho de Deus, ele tem o quê? A salvação. Olha só outro versículo também aqui, para a gente fundamentar a questão da justificação se obtém não por obras, mas pela fé em Cristo Jesus. Em Gálatas diz o seguinte: nós, judeus de nascimento e não gentios, pecadores, sabemos que a ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Gálatas 2, 15 e 16. Vocês observaram aqui a justificação? Então a justificação não faz parte do ser humano. Eu não tenho participação nenhuma. A justificação é somente através de Jesus, o Cristo de Deus. A justificação é dom gratuito de Deus em Cristo Jesus, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 23 e 24. Todos pecaram.
estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Então a justificação, ela é dom gratuito de Deus, né? Através de Jesus Cristo. Outra leitura, Romanos capítulo 4, do verso 5 ao 8. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita. Justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Está vendo? Outra coisa, acredita justiça independente de obras. Romanos capítulo 4, do verso 5 ao verso 8. Então a justificação, ela é um dom gratuito de Deus. A justificação, ela é o efeito de obediência, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Olha o que diz Romanos 5,19. Logo, assim por meio da desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então olha só, pela obediência, pela desobediência de Adão e Eva, entra-se aqui o pecado, certo? E a morte. Mas pela obediência de um único homem, que foi Jesus, o que acontece? Nós, nele, em Cristo Jesus, somos feitos justos, somos justificados por Ele mesmo. Justamente por quê? Porque a justificação foi conquistada através de um ato de obediência, a obediência de Jesus Cristo em relação a Deus. Outra coisa que nós podemos ver sobre a justificação, ela supõe um ato de fé. Olha só, a justificação era um ato de fé, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo da vanglória? É excluído, baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. A justificação então ela é um ato de fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Isso aqui são duas perguntas. Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos, no caso judeus, e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, pelo contrário, confirmamos a lei. Você viu que nessa situação, a mesma coisa, a justificação ela vem por ato de fé? A fé que está independente da lei, mas sim a fé que está no Cristo, certo? E que independente da obediência à lei, como aqui Romanos, o apóstolo Paulo acabou de falar aqui em Romanos, independente, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Então, se ele transgredir alguns atos da lei, alguns itens da lei, artigos da lei, o que acontece? Ele não vai perder a justificação ou vai deixar de ser justificado. Muito pelo contrário, ele é justificado pela fé, não pela lei. Então a gente pode ver o que? A justificação ela é um ato de fé, e a fé em Cristo Jesus. Aqui o outro termo que eu tenho para finalizar aqui é a eleição. Em virtude da aliança, Deus escolheu livremente. O que é eleição? Deus ele faz uma aliança e ele escolhe livremente para si a nação, um exemplo aqui, a nação de Israel, como seu próprio povo. Então você pode ver que a eleição, Deus ele elege, ele escolhe, é ele que escolhe. É por isso que eu venho falando para vocês no começo, soberania, Deus é soberano, Ele faz a escolha, Ele cria, Ele faz e Ele determina. Essa que é a situação. Então na eleição, a eleição, como nós vimos que ela é uma escolha e que vem livremente da vontade do Pai, de Deus, do Criador, certo? E que a gente pode ver ali, a primeira coisa que a gente vê ali no povo de Israel, um dos exemplos clássicos disso, é a questão da escolha de Israel. Mas nós podemos ver aqui também outra coisa, a eleição, ela não é embasada em misericórdia, porém em fruto de amor imerecido. Isso é eleição. Olha só, Deuteronômio 7, versículo 6 a 8 diz o seguinte: pois vocês são um povo santo para o Senhor. Santo o que é? Separado para o Senhor o seu Deus.
O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados, por isso ele os tirou com mão poderosa, os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Então a eleição, ela está embasada no fruto do amor de Deus, na vontade do amor de Deus de salvar, de eleger o povo para si, e inclusive também baseada numa aliança também que ele fez com o povo de Israel. Então ela não está baseada numa questão da meritocracia. Eu tenho méritos pessoais para eu adquirir, para eu ser eleito, para eu ser justificado pelo Senhor. Não, eu não tenho isso. Isso Deus não é isso que Deus vai fazer parte, vai me tornar um filho dele, mas sim é o amor dele por mim. Então aqui nós vamos ver, a eleição ela é um fato na vida dos patriarcas. Inclusive Jeremias capítulo 33, verso 26 vai dizer o seguinte: então eu rejeitaria os descendentes de Jacó e do meu servo Davi, e não escolheria um dos seus descendentes para governasse os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Está vendo? Olha aí, Então acontece, a eleição já vem lá de trás, mas eu restaurarei a sorte deles e lhes manifestarei a minha compaixão. Mas também na vida dos patriarcas, na vida de Moisés, o Êxodo, o povo escolhido de Deus, certo? Ali Deus vai e tira o povo das mãos do Egito, certo? Justamente porque ele já tinha feito uma aliança anteriormente, ele tinha feito uma escolha anteriormente, ele tinha eleito um grupo justamente para que viesse a ser salvo, para que viesse a proclamar a palavra, viver conforme a vontade dele. Então Efésios capítulo 1, verso 4 diz o seguinte: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Ele escolheu, ele elegeu, Deus nos escolheu, elegeu para que nós, nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Alguns vão falar que a eleição, ela seria o fato de não somente na salvação, mas não tem como você dizer que para você ser santo e irrepreensível se você não é salvo. Não tem como você ser eleito como igreja do Senhor se você não é salvo, não tem como, certo? Então por isso que a eleição, Deus escolheu um grupo para ser salvo, e que também para, não só para salvação, mas que também fizesse algo além também. Nós vamos estar vendo um pouquinho mais à frente. No Novo Testamento, eleitos são os que se convertem a Jesus. Isaías clama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Olha só, Romanos 9:7. Isaías clama com relação a Israel: embora o número dos israelitas sejam como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Aqui é outra passagem que você viu, nem todos. Romanos capítulo 11, versículo 7. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Quer dizer então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram aqui endurecidos. É outra situação aqui que nós temos que entender a soberania de Deus. Querendo ou não, há um grupo. Deus é quem escolhe, não é nosso. É errado nós falarmos que eu aceitei Jesus. Não, Ele que me aceitou, Ele que me escolheu. Eu não escolhi, Ele que me escolheu. Então, como nós ouvimos as pregações hoje, tudo a quem quer aceitar Jesus, e isso vem há muitos anos sendo pregado, vem feito esse apelo, as pessoas estão achando que ela pode determinar se ela não quer Jesus. Eu sinto muito, eu em particular eu não creio dessa forma. Eu creio que Deus é quem escolhe, não é eu quem escolho ele quem me escolhe. A palavra de Deus fundamenta sobre isso.
Os cristãos são igreja do Senhor. Vocês, porém, são geração eleita, escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está vendo? Vamos supor que mesmo que essa palavra aqui, que nem alguns falam, mas isso aqui, algumas palavras são exclusivas para Israel. Mesmo que seja para Israel, houve a eleição, Deus escolheu, Deus escolhe. Mas Deus também, como nós lemos anteriormente, Deus ele predestinou pessoas, gentios também, que somos nós que não somos judeus. Ele predestinou. Não foi eu quem escolhi, Ele que me escolheu, Ele que nos escolheu. Então os cristãos, eles são igreja do Senhor, nós somos eleitos para ser a igreja do Senhor, o sacerdócio real. Então não é somente para a salvação que nós somos eleitos, mas também para fazer algo para o Senhor, para sermos sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então a eleição não é somente para a salvação, para ser eleito, mas sim o que? Para que venha também pregar o Evangelho, anunciar a palavra do Senhor. A eleição também, ela tem nós vamos ver aqui dois apóstolos aqui, que eles são especificamente destinados, eleitos para fazer algo. Olha só, os apóstolos eleitos por Cristo. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Lucas 6,13. Você pode ver que aqui é quando Jesus ele sobe ao monte, ele vai orar e ele desce, certo? E ele vai escolher os 12 apóstolos. E você pode ver que aqui, vou ler de novo a palavra, Lucas 6,13 diz o seguinte: ao amanhecer chamou seus discípulos. Então tinha mais do que 12 discípulos, tinham vários discípulos. Só que desses seus discípulos, ele escolhe 12 deles. E nisso ele os elege, ele escolhe e elege como também o que? Apóstolo. Além deles serem discípulos do Senhor, eles são o que? Apóstolos. Eles são designados, eles são escolhidos, eleitos para serem salvos, para a salvação, para vir para o Senhor, mas eles também são eleitos o quê? São eleitos separados para uma outra função, que é o quê? A apostólica. Então, e Jesus respondeu: não fui eu quem os escolhi os 12, todavia um de vocês é um diabo. João 6,70. João, versículo 6,70. Ele está falando aqui sobre Judas. O que ele está dizendo? Não foi eu que os escolhi? Vocês estavam no meio dos discípulos, de vários discípulos. Desses discípulos eu escolhi 12, eu os elegi para que o quê? Para que fossem apóstolos. Só que entre esses 12 que eu elegi tem um que é o diabo, o mensageiro das trevas. Então quer dizer que Jesus é quem escolhe. Então outra coisa que nós podemos ver aqui, a questão especialmente, nós vamos ver uma questão de Pedro, a questão de eleição de Pedro, Pedro, em Atos 5,7 diz o seguinte: depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do Evangelho, que cresce. Então vamos voltar lá de novo, lá em Mateus, Lucas 6,13, onde Jesus ele desce do monte, ele olha para todos os seus discípulos, escolhe 12, desses 12, Pedro é um, e que dentro desse termo também de ser apóstolo, Pedro ele ainda é eleito com uma função particular para pregar aos gentios. É o que ele acaba de falar aqui em Atos: Deus me escolheu dentre vós, me escolheu para que os gentios ouvissem de meus lábios e a mensagem do Evangelho e crescem. Justamente aquelas mais de 3.000 almas lá, 3.000 almas que em livro de Atos, capítulo 2, capítulo 3, onde o apóstolo Pedro prega e essa conversão, aquele ali é porque ele fez um sermão excelentíssimo, lindo, maravilhoso, aí o pessoal pegou e foi irresistível. Não, o povo ali era ovelha perdida, ovelha já fazia parte da política do Senhor, mas ele já era pessoas eleitas, pessoas que só precisavam de ouvir a mensagem para confessar com os lábios, para se arrepender e confessar com os lábios que Jesus é o Salvador.
Mas eles estavam preparados ali. Por isso, quando Jesus fala, ó, rogue ao Senhor da seara, certo? Rogue para que mande para lavadores, por quê? Porque os campos são brancos. Por quê? Porque tem pessoas eleitas que Deus já elegeu para a salvação e que precisa ser alcançada. É isso que ele está falando. Não tem como você fugir dessa doutrina, desse ensinamento. Então a gente vê o seguinte, olha só, e aí também nós temos em relação a Pedro, mas nós vamos ver em relação ao apóstolo Paulo agora. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Ele foi eleito, ele foi destinado justamente para que levasse, além dele ser discípulo, além dele ser apóstolo, ele foi destinado para que levasse para os gentios, os reis e perante o povo de Israel. Você viu como tem essas coisas? É a mesma situação hoje. Tem pessoas que elas são eleitas justamente para fazer tal ofício, para fazer tal coisa. É Deus que elegeu, Deus escolheu, Deus que separou. E não é eu que faço isso. Então por isso que a gente tem que compreender a soberania, a vontade do Senhor, abaixar a nossa guarda e viver segundo a vontade do Senhor. Tem pessoas que não conseguem, por isso que fica naquela loucura. Eu não creio assim, eu não acho isso aqui. Mas, poxa, tem muitas palavras. Isso aqui é o mínimo que nós temos aqui. Porque tem muitas outras passagens que também definem, até no Antigo Testamento define sobre a eleição, sobre a justificação. Ele define sobre isso. Então, em Apocalipse 17, 14 diz o seguinte, e aqui nós vamos falar o que? Sobre os eleitos, né? O povo de Deus, eleitos para a vitória. Então olha só, pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Então olha só, serão vitoriosos, nós seremos vitoriosos. A igreja de Cristo será vitoriosa, porque ela é eleita. Nós somos eleitos para a vitória, para vencer o inimigo, vencer a morte. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Então, mais um quesito sobre a eleição. A igreja de Cristo, nós, os discípulos, filhos de Deus, fomos eleitos para a vitória. E com isso aqui eu já encerro esse estudo. Tem muito mais passagem, muito mais coisas, mas eu vou encerrar aqui. Mas eu queria deixar uma situação para você. Pense da seguinte maneira: soberania de Deus. A maior dificuldade das pessoas para compreender e aceitar a predestinação, justificação e eleição é a soberania de Deus. Deus é soberano. Se você não aceitar e não compreender a soberania de Deus, você vai lutar contra, você vai ver contra. E outra coisa também eu quero deixar para você: esse estudo é somente mais uma forma, talvez, para você compreender a questão da predestinação, justificação e eleição. Se você quer concordar comigo, não tem problema, isso não é um problema meu, certo? Mas que você possa compreender, que você possa fazer um estudo talvez mais aprofundado e compreender sobre essas três doutrinas que existem na palavra do Senhor. E não adianta nós queremos fugir, porque ela existe na palavra do Senhor. Ela foi pregada principalmente pelo apóstolo Paulo. Que Deus abençoe sua vida, que esse estudo possa vir a somar no seu coração.